Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre DWDM. Esse equipamento que vocês estão vendo, ele é um equipamento usado para transporte, ele serve para transporte de fluxos de telecomunicações, normalmente de uma cidade para outra ou de grandes equipamentos para outros lugares, beleza? Agora vamos ver um videozinho para vocês verem o barulho do equipamento dele. Tá aí, bem barulhento ele. É, Nós vamos falar um pouco aqui sobre o equipamento, vamos voltar um pouquinho no equipamento. Nós temos várias placas no DWDM, tem infinitas placas. Eu coloquei no Moodle para vocês o material que diz cada tipo de placa que pode ser aplicado e as funções, especificação técnica e tudo mais de cada placa dessa. Esse equipamento é um equipamento da Coriant, Nokia Siemens, então vocês também podem encontrar esse material na internet. Aqui essa primeira placa, que nós vamos detalhar algumas placas aí. Essa primeira placa é uma placa filtro. O que é uma placa filtro? Ela vai receber o sinal em DWDM e vai poder fazer o add drop da frequência. Entre o range de frequência que nós vamos ver, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Essas são as frequências. Então, como vocês podem ver aqui, da direita para a esquerda, nós temos as frequências do DWDM. Então, ele vai de 192.1 até 202.6, que são as frequências ali de serviço. A última frequência que ele tem, 196.10, considerando um DWDM com espaçamento de banda de 100 GHz e 40 canais. Então, essa placa F8, ela tem a capacidade de fazer add drop de qualquer um desses 40 canais. Então, ela através de componentes passivos internos, com variadores óticos ajustáveis, tudo ajustável a nível de gerência, ela pode baixar ou subir qualquer uma dessas frequências, limitado a 8 canais, óbvio, né, por isso ela é uma F8, ela vai ter 8 portas de entrada e saída aqui. Aqui do lado dessa placa, a segunda placa, é uma placa de monitoramento. O que é uma placa de monitoramento? Os níveis do DWDM são muito críticos. É um sistema que trabalha com uma criticidade muito grande de nível, entre outros parâmetros, como dispersão cromática e atenuação do cabo. E esses níveis eles são medidos e monitorados por essas placas. Vocês vão conseguir identificar que elas começam com a letra M. Toda placa que iniciar com M é de monitoramento. Ao lado dela aqui nós temos uma placa de compensação para dispersão cromática. O que essa placa faz? Os enlaces óticos, quanto maior a distância de um enlace, maior a dispersão cromática desse enlace ótico. Para isso, essas placas elas possuem bobinas de fibra interna que fazem essa compensação da dispersão cromática desse nível. Essa compensação ela é necessária porque os sinais do DWDM são chamados de cores, né? Como todo sistema, né, que mexe com frequência, comumente é apelidado de cores. Essa dispersão cromática do nível de sinal acaba embaralhando essas cores ou essas frequências que o DWDM trabalha. Então, como vocês podem ver, essa aqui é uma placa que vai ter 40 canais, então são 40 cores. Já é bastante, já em um nível de frequência baixo. E para frente a gente vai ver um pouquinho ali, tem placas já que trabalham com até 96 cores, né? 96 frequências do DWDM. Lembrando que cada cor dessa, cada frequência dessa,
ela suporta interfaces de 200 GB, né, que é o limite tecnológico hoje. Mas nada impede de bandas maiores, 200 GB de transmissão de dados, cada porta dessa. Aqui nós temos uma placa de amplificação de sinal, essa é uma placa de amplificação simples, com laser comum. Aqui do lado dela nós temos uma placa com pump laser, que é um laser bem mais forte. Para frente aqui nós vamos passar também os níveis de amplificação de cada placa. Então essa é uma placa com pump laser, com laser externo, um laser de maior potência que vai atingir uma distância maior. Lembrando também que esses níveis eles são calculados, tem que ser feito o dimensionamento correto para que ele não chegue muito forte do outro lado e sature o receptor. Se saturar o receptor, ele também começa a dar problema. Então, cada placa amplificadora ela tem um limite que ela trabalha. Ela também possui variadores óticos que vão fazer a atenuação desse sinal dentro de um range limitado ali de cada placa. Além dessas placas, tem também as placas com amplificador tipo Raman, que nós vamos entrar em detalhe daqui a pouquinho. Continuando aqui, essas últimas placas, essas três penúltimas placas, elas são placas de interface. Essas placas são responsáveis por colorir o sinal que está sendo recebido. Ou seja, você tem um roteador enviando um sinal de 200 GB para um DWDM. O roteador ele não tem essa facilidade de transmitir já na cor que você deseja, ou na frequência que você deseja para o teu DWDM, porque muitas vezes o roteador vai transmitir em 1510 ou 1350 nanômetro. E o DWDM está na faixa de 192 terahertz. Então são frequências incompatíveis. Para isso ele faz essas placas de interface fazem um translado da frequência. Fazem como a gente viu no AM, FM, a parte de portadora, como se pegasse esse sinal sendo transmitido pelo equipamento e usasse uma portadora bem maior aí de terahertz. E essa última placa aqui é a placa de gerenciamento do DWDM. Apesar dele ser um equipamento que não abre o sinal ótico, ele trabalha só com amplificação e tratamento de sinal a nível ótico, ele tem um gerenciamento. Como vocês imaginam, essas placas elas possuem espelhos, possuem lasers e equipamentos de alta potência. Então, eles precisam monitorar também esses lasers, se estão trabalhando adequadamente, se os filtros estão trabalhando adequadamente. Como eu falei para vocês, a placa F8 é um filtro variável, trabalha com filtros óticos variáveis, então ela depende também do nível de gerência fazendo a alteração desse filtro e também para monitorar a temperatura. Como vocês viram agora há pouco ali, o equipamento é um equipamento bem barulhento, ele tem uma ventilação forçada para garantir que ele não dê problema. Beleza? Vamos agora para a apresentação, vamos falar um pouquinho mais sobre esses equipamentos. Então, aqui nós temos as frequências com espalhamento de 100 GHz entre elas. Eles são divididos em duas grandes bandas ali, a banda vermelha e a banda azul. Isso é uma convenção para tratamento do sinal. Beleza? Então, opa, foi muito. Então aqui nós temos com espalhamento de 100 GB, 40 canais espalhados em 100 GB. E essa aqui é uma outra, um outro sistema com espalhamento de 50 GHz. Esse 50 GB já consegue se colocar em um DWDM, saindo por uma única saída, 80 canais. E lembrando que cada canal desse ele está limitado pelas interfaces. Então, se você usar uma interface de 10 GB, ele vai passar 10 GB, usar uma interface de 200 GB, vai passar 200 GB. Então, em uma interligação entre equipamentos DWDM, você pode ter 80 canais de 200 GB trafegando em um par de fibras.
Lembrando que isso também é teoricamente, depende do teu caminho, do teu trajeto e da topologia da rede que você vai aplicar. Então, um detalhamento um pouco maior aqui, uma imagem mais perto da placa F8, que é a de cima, são 8 saídas e entradas, e a F40. A F40 ela trabalha como MUX e DMUX, então ela pode entrar sinal, fazer o add, ou pode sair o sinal, fazer drop. A mesma placa não faz add drop, ela usa uma placa para cada coisa. Então, uma vai trabalhar como MUX e a outra como DMUX. Então, você precisaria de duas placas F40. Aqui tem o diagrama em bloco das placas MUX e DMUX. Então, temos ali embaixo, com o lambda, os variadores óticos. Nas F40, esse variador ótico ele é fixo, e nas F8, ele é um amplificador, ele é um atenuador ótico variável. As placas amplificadoras, que a gente comentou agora há pouco, detalhe acima uma placa mais comum, amplificadora mais comum, e abaixo uma com pump laser. Aqui nós temos as especificações de cada família de placas. Dentro dessas famílias tem outras variações também, beleza? Com os ganhos teóricos de cada uma delas. Então o pump laser ele vai pegar o sinal de entrada e vai colocar um sinal maior junto com ele através de um combinador polarizado. Beleza? O Raman, o princípio de Raman é bombardear o sinal de entrada a nível contrário, fazendo assim a amplificação descoberta pelo Raman. Quem tiver interesse em pesquisar, é um assunto bem interessante, a forma de amplificação Raman. Aqui a compensadora de dispersão cromática, o sinal ele vai sofrer essa atenuação e depois ele é injetado em uma bobina de fibra com dopada de acordo com as especificações técnicas necessárias para o enlace, e ele vai atrasar ou adiantar a cor desejada. Por isso também é chamado de colorir o sinal. Então nós temos o sinal disperso de entrada aqui, e aqui ele compensado através do circulador, ele foi injetado nessa bobina e depois foi compensado. Beleza? Então, é essa a nossa aula. Aqui nós temos os cordões óticos de entrada e saída de cada equipamento, de cada link de saída de add ou de drop também. Beleza? Qualquer dúvida eu vou estar à disposição no chat ou no WhatsApp. Beleza? Até mais, pessoal. Tchau.